Boa noite, pessoal! E a gente tá aqui de volta para nossa dobradinha de lives, né? Como terça-feira a gente faz a nossa dobradinha. E agora a gente vai falar com o Dr. Joelson Dias, da OAB Nacional. Gente, será que vocês têm noção do que o pessoal da OAB apronta? É porque não dá muita visibilidade para as ações, né? Mas a gente tem muita coisa para falar para vocês aqui, tá ok? Vamos ver se o Dr. Joelson já tá aqui, Dr. Cleiton já tá aqui de novo para acompanhar a gente, né, Dr. Cleiton? Deixa eu ver se eu acho o Dr. Joelson Dias, nosso colega, nosso chefe, lá na OAB Nacional, na Comissão Nacional. Na live anterior, né? A gente estava falando aqui com o Dr. Cleiton, que também é nosso colega da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. E olha só, pessoal, enquanto o Dr. Joelson entra aqui, deixa eu me ajeitar aqui, senão eu caio de novo. Dr. Cleiton falou sobre altas habilidades e superdotação. Agora, quem perdeu, vai lá no IGTV, tá? E assiste, porque compensa demais assistir a live que a gente fez aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui achar o Dr. Joelson. Ele estava agorinha numa reunião. Vamos ver agora se ele já está aqui para poder conversar com a gente. Vamos lá. Ajudem aí, Joelson Dias. Quem achou já me avisa. Dr. Joelson, e tá entrando só gente boa. Olha, gente interessada, querendo saber. E aí, quais são as ações que a OAB tem promovido nessa busca, nessa defesa dos direitos da pessoa com deficiência? E para quem gosta de estudar, eu já vou dar o spoiler já, viu? Dr. Joelson foi um representante nosso, né? Quando eu falo nosso, eu estou falando território brasileiro, na Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, que eu acho que foi assim a convenção mais importante que nós tivemos para o nosso público, pessoa com deficiência. Vamos ver aqui se o Dr. Joelson está entrando, ainda não entrou, mas deve entrar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou falar o currículo dele, tá bom? Olha só, o Dr. Joelson, ele é advogado, ele é ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, ele é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, ele é presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, ele foi secretário do Conselho de Colégios e Ordem dos Advogados do Mercosul. Ele é ex-integrante da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB. Ele também representou o Conselho Federal da OAB no Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, no Comitê Nacional de Prevenção a Combate à Tortura e no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que é o CONAD, né, que é um órgão aí vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. E ele foi procurador da Fazenda Nacional e servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vocês estão vendo aí que o cara é forte, né? O cara é tão forte que ele está fazendo reunião desde cedo e vamos torcer aí para ele já ter terminado a última reunião dele. Deixa eu ver aqui se o Dr. Joelson entrou. Vamos lá. Ele acabou de me falar que está encerrando a reunião, a última reunião dele, e já está entrando já. Beleza, então o Dr. Joelson já está quase entrando, né? E estamos aqui aguardando. E aí, pessoal, tô vendo Viviane entrando, sempre, né? Gente, meus alunos da pós-graduação sempre estão aqui firme e forte.
Nossas lives, elas são praticamente aula complementar para pós-graduação, né, pessoal? Olha só, Eco Project, né? Elise Matos também chegou. Tá entrando muita gente bacana aí. Oi, Viviane, minha aluna querida. Viviane está fazendo um webinar, ela e a Adriele, viu? Um webinar que vai acontecer na semana que vem, tá, pessoal? Quem tiver interesse em participar, entra lá na nossa página que a gente explica como que faz para fazer inscrição. Vai falar sobre educação, tá? Educação e inclusão em épocas aí de pandemia. Ó, o doutor Joelson entrou, já tá aqui. Então vamos chamá-lo aqui. Doutor Ebert também já entrou. Vamos aqui, pessoal. Vamos ver se a gente chama aqui agora o doutor Joelson Dias. Olha só, doutor Joelson Dias, o seu currículo, o seu mini currículo, né? Ele já foi aqui dito, né? Eu já aproveitei, já apresentei o doutor Joelson para o pessoal com esse currículo invejável, né, doutor Joelson? Boa noite! Já vi que você continua aí firme na sua generosidade, no seu exagero. Não é à toa que tem aí esse número incrível de seguidores. De minha parte, ficam aí mesmo só os meus agradecimentos sinceros por essa oportunidade, participar com você desse disputado espaço do direito e inclusão. Enfim, estou muito feliz, venho de um outro evento agora, o CONBRAD, Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, onde participei de mesa específica justamente sobre a participação, a inclusão dos segmentos sociais vulneráveis e, claro, tive a oportunidade de começar nesse outro importante evento, nessa importante mesa, antecipar um pouco aqui da nossa agradável conversa, com toda certeza que será na noite de hoje. Estou à sua disposição e muito agradecido mais uma vez por esse honroso convite. A honra é nossa, doutor Joelson. Olha só, os nossos colegas aqui de Comissão Nacional, já temos aqui doutor Herbert Batista, Elise Matos, doutora Gisele estava aqui mais cedo, doutora Ludmila Hennisch, Dr. Clayton, todo mundo aqui para prestigiar o senhor, que é uma pessoa que a gente admira muito, né? E antes da gente entrar nessa questão aí, a gente pode voltar, inclusive, nessa questão aí, né, eleitoral, mas vamos começar do começo, porque tem muitos alunos nossos aqui também, doutor, e muitos não podem assistir agora, mas vão assistir de hoje para amanhã, então centenas e centenas de pessoas vão assistir de hoje para amanhã. E o pessoal quer saber como foi a sua experiência na Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Primeiro eu preciso saudar mesmo os meus colegas de comissão. A gente tem um bônus lá combinado por participação nessas lives. E você, o bônus é dobrado, porque além de colaboradora imprescindível na Comissão Nacional, eu não sei nem como é que você consegue, além de tudo que você já faz, contribui com a OAB Goiás, ainda consegue, com os seus compromissos familiares, profissionais, ser tão generosa e solícita na nossa Comissão Nacional também do Conselho Federal. Então, primeiro, meus cumprimentos aqui aos meus amigos, amigas de comissão, na verdade, né, e também aos presidentes de outras comissões das seccionais no Brasil inteiro, que eu tenho certeza que estão aqui acompanhando essa sua live, nesse seu prestigiado espaço do direito e inclusão. Eu fico muito feliz. Ontem tivemos uma importante mesa no Congresso Digital da Covid-19 do Conselho Federal da OAB, um espaço reservado à nossa Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Participou ali a doutora Débora Prates, a doutora Isabel Maior, a doutora Luciana Mussi. Foi um momento fantástico pela experiência, a capacidade, o conhecimento dessas três ilustres palestrantes. E me emocionou, eu fui moderador dessa mesa, enfim, a comissão aprovou a minha sugestão de que fôssemos todas, enfim, as palestrantes fossem todas mulheres. Foi uma deliberada opção que fiz,
para prestigiar. A gente fala tanto de inclusão, temos que pensar na transversalidade, na paridade nas nossas mesas acadêmicas também. Então a comissão foi muito feliz na escolha que fez dos nomes e foi um sucesso. E aí eu dizia que eu me emocionei, porque a doutora Isabel Maior, na sua fala, lembrava justamente disso, né? Do que foram as nossas noites literalmente mal dormidas, sem dormir ali, nos anos em que a convenção estava sendo escrita ainda pelas Nações Unidas, uma efetiva participação da sociedade civil. Tínhamos, como ainda temos até hoje na Conferência de Estados-Partes, eu acompanho anualmente na ONU em Nova York, eu ainda participo de todos esses fóruns internacionais de supervisão da implementação da comissão, mas naquela época sentávamos em plenário junto com os representantes de cada país e tínhamos o espaço de fala. Tem muito texto da própria sociedade civil hoje nessa convenção da ONU e por isso me emocionou recordar esse momento, esse privilegiado que foi participar da própria elaboração da convenção e depois uma definição estratégica de fazer com que o Brasil concordasse em assinar, ratificar a convenção, mas mais do que isso, ratificar com status de norma constitucional. A gente fala muito de status de norma constitucional e as pessoas precisam entender o que é isso. Significa dizer que a nossa convenção vale tanto quanto a nossa Constituição e por isso não tem portaria, não tem ato normativo, não tem lei municipal, não tem lei estadual, não tem decisão judicial que possa contrariar a nossa Constituição, consequentemente não pode contrariar também a nossa convenção. Exatamente, doutor Joelson. E ontem eu acompanhei o Congresso do começo até o final. Assisti a sua fala, da doutora Isabel Maior, da Luciana Mussi, da Débora Prates, e foi sensacional. Foi a palestra mais top do evento. Olha só, doutor Joelson, é o seguinte, lá na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós temos algumas competências, né? Explica para o pessoal aqui que está assistindo e que vai assistir a gente depois, para eles entenderem qual que é a competência da Comissão Nacional dos Direitos, qual que é o papel dela junto à sociedade. Eu queria primeiro dizer, Tatiana, o seguinte: eu sou o Joelson Dias, eu sou presidente da Comissão Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa branca de listas rosas, paletó preto, sem gravata e estou num ambiente decorado com uma cortina marrom. Esse é um importante recurso de acessibilidade para permitir que as pessoas com deficiência visual, cegas e cegas, possam, enfim, acompanhar na riqueza de detalhes os nossos eventos, consequentemente em condições de igualdade com os demais participantes. Bom, a comissão nacional, a gente tem que lembrar disso, né? Vem do provimento 177, antes era uma comissão especial. Eu também tenho a honra, o orgulho, quando a OAB criou a comissão especial, foi por provocação minha, juntamente com o então presidente da OAB São Paulo, à época, o presidente Durso. Então, assim, aos pouquinhos, eu venho ficando cada vez mais emocionado, né, de ver como as coisas foram se consolidando, foram acontecendo, e de uma comissão especial, quando foi 2017, na presidência do nosso querido presidente Josemar, a comissão, então, por força desse provimento, passou a ser nacional, e tem toda uma importância, né? Porque, enfim, já não depende mais de um ato desse ou daquele presidente, passa a ser uma comissão permanente no nosso Conselho Federal. Consequentemente, isso se repete em todas as seccionais e deve se repetir também, na verdade, em todas as subseções da OAB, ou seja, a comissão passa a ser um órgão efetivo, permanente, no próprio sistema OAB. E o objetivo é esse, é assessorar o Conselho Federal, assessorar a diretoria ou o congênero aí no âmbito dos estados, no que diz respeito às comissões nas seccionais, enfim, promover um maior intercâmbio aí entre as entidades, entre as comissões nos estados, né, orientando aí de uma certa forma as suas ações, enfim.
tentando definir uma política nacional, vamos dizer assim, né, no que diz respeito à efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, a atuação da OAB, assessorando principalmente o seu Conselho Federal e a sua diretoria, como dizia. Ótimo, então eu vou pegar aqui, vou embarcar, né? Porque eu preciso fazer isso. Olha só, pessoal, eu também preciso fazer, né? Essa descrição. Eu sou a Tatiana Takeda, né? Eu tenho cabelos negros, eu sou uma pessoa branca dos cabelos negros, abaixo do ombro. Eu tenho os olhos puxados, né? Que os meus avós me deram de presente. Uso uma camisa amarela com um laço amarrado no pescoço e brincos dourados, e estou com um microfone branco nos ouvidos. E estou no meu escritório, na minha casa, né, de onde eu sempre faço as minhas lives, com o barulho dos meus filhos rindo ao fundo. Então, olha só, doutor Joelson, é o seguinte, a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é muito atuante. Só que a sociedade não sabe, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas o que vocês fazem lá? Né? E o pessoal não sabe que a gente está lá fazendo estudo, conversando, discutindo, e nós estamos antenados simplesmente em todos os assuntos. Né? A gente está lá tratando de tudo quanto é assunto. Doutor Gelson, vamos começar. Olha só, essa gestão que a gente está agora, ela se iniciou no começo do ano passado e ela vai até o final do ano que vem, né? É um triênio. E nesse triênio nós já tivemos aí, já percorremos aí metade dessa gestão e tiveram várias atividades, né? Várias discussões. Vamos começar aí, primeiro, acho que é um assunto que o pessoal gosta muito de discutir, que é relacionado à saúde. E com relação à saúde, quais foram as principais discussões com relação à saúde? E melhor que isso, quais foram as ações? Bom, Tatiana, você melhor do que ninguém é a pessoa mais indicada para falar dessas ações da Comissão Nacional sobre a saúde. Nós estamos num lamentável momento de pandemia. Enfim, as pessoas com deficiência merecem uma atenção especial nesse momento, não só pela dificuldade que já enfrenta na acessibilidade, enfim, o acesso ao serviço público, no direito à saúde, na própria comunicação, nas barreiras, enfim, da comunicação, das próprias informações, e a pandemia veio para agravar tudo isso. Tudo que é segmento vulnerável nesse país, enfim, fruto muito até também dessas desigualdades socioeconômicas, foram ainda mais afetados pela pandemia. E no caso das pessoas com deficiência não é diferente, né? Então, assim, uma das primeiras ações da comissão foi oficiar ao Ministério da Saúde para que se garantisse ali o atendimento das pessoas com deficiência de forma prioritária, se garantisse o direito ao acompanhante, enfim, se garantisse na sua mais absoluta extensão o direito à saúde, não fossem discriminadas ali no atendimento, numa eventual necessidade de uso da UTI, dos respiradores. Então esse foi um primeiro ofício que logo no início da pandemia a diretoria do Conselho Federal aprovou a proposta da Comissão Nacional e oficiou, então, o Ministério da Saúde para que essas providências fossem tomadas. E logo depois veio a sua inestimável colaboração, por conta de evento que você participou em Goiânia, sobre as UTIs humanizadas, e aí essa foi uma outra iniciativa da comissão, também validada pela diretoria do Conselho Federal. Novo ofício ao Ministério da Saúde, falando justamente, enfim, solicitando, né, a internação das pessoas com deficiência nas UTIs humanizadas, justamente para garantir aí essa prioridade no atendimento, garantir a possibilidade de um acompanhante também, né, o atendimento domiciliar também, enfim, uma série de questões postas. E a gente sabe que falta uma ação coordenada do governo federal no que diz respeito a essa questão. Já são meses sem o ministro da Saúde. Claro que os estados, os municípios têm toda a sua competência para gerir
também essa questão das medidas sanitárias, isso já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, precisava de uma orientação, de uma ação coordenada, de entrevistas coletivas diariamente, a disponibilização dos dados, a investigação, a pesquisa, e o governo federal, lamentavelmente, enfim, como que entregou essa questão, lá se vão muitos meses, a própria ausência da designação de um ministro evidencia isso. Isso, enfim, as pessoas vão dizer que isso é uma questão, uma crítica política, mas não é propriamente para isso que a gente traz esse assunto à tona. É para dizer da necessidade de ações coordenadas, concertadas com C e com S, eu costumo dizer sempre, entre os municípios, os estados, o governo federal, independentemente do partido político, independentemente da ideologia, porque os números são muito preocupantes. Nós estamos caminhando para 100 mil mortos por conta dessa pandemia, enfim, uma preocupação sempre com o colapso do sistema de saúde. Já se sabe que pessoas morreram em casa porque não tinha ali o UTI, não tinha o respirador, não tinha condição de atendimento. E tem uma questão econômica também muito forte. Tem gente que, enfim, precisa de apoio. Esse auxílio emergencial que não saiu para muita gente e que daqui a pouco pode se esgotar. Gente que foi despedida, que eventualmente está no seguro-desemprego, mas que eventualmente também pode terminar. Gente que estava na atividade formal, com o isolamento, acabou não podendo continuar com as suas atividades e estão em situação precária mesmo de sobrevivência. Então, assim, se nós não realizarmos um esforço conjunto de todas as nossas autoridades, de todas as nossas unidades federadas, de todos os nossos poderes, judiciário, legislativo, executivo, independentemente do partido, independentemente da ideologia, nessa hora nós precisamos reunir esforços, porque nós estamos tratando de duas coisas muito importantes, o direito à vida, a saúde dessas pessoas e também a própria questão econômica, que é o direito à sobrevivência. Certamente. Doutor Joelson, muito se discute a respeito da pessoa com deficiência ser ou não ser do grupo de risco. A gente sabe que a maioria das pessoas fala, não, a pessoa com deficiência, ela é do grupo de risco. Mas aí sempre tem uma que fala assim, ué, mas e a pessoa com deficiência auditiva unilateral? Ou a pessoa, e cita alguns exemplos, né, de pessoas com deficiência. Na sua opinião, a pessoa com deficiência, ela faz parte do grupo de risco no total ou não? Que é uma discussão que a gente vê muito aqui. Eu não incluiria propriamente como toda uma categoria, todo um segmento, as pessoas com deficiência no grupo de risco. O que precisa é ter uma especial atenção em relação às pessoas com deficiência, porque nós sabemos que são muitos os casos de comorbidade ou de doenças aí, mesmo de muito tempo, e várias pessoas que precisam mesmo de uma atenção maior no que diz respeito à sua própria saúde. Mas essa discussão, para mim, ela não é o ponto-chave, ela não é o mais importante. Nós temos a Convenção da ONU, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, garantem o atendimento até domiciliar das pessoas com deficiência, garantem o atendimento prioritário, pelo menos essa é a leitura que eu faço. Então, não precisamos incluir as pessoas com deficiência no grupo de risco para garantir a todas essas pessoas esse atendimento domiciliar, esse atendimento prioritário, o direito ao acompanhante, por força do que está na Convenção da ONU, e principalmente agora também na Lei Brasileira de Inclusão, que vem de completar, inclusive, os seus importantíssimos 5 anos, um instrumento a mais na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu digo sempre, precisa ler a Lei Brasileira de Inclusão, conhecer um pouquinho, os advogados, as advogadas, na defesa aí dos interesses dos seus clientes, as pessoas com deficiência também no seu próprio interesse e as suas entidades representativas para poder dialogar melhor com as autoridades municipais, com as autoridades estaduais e até mesmo federais. São muitos os hospitais públicos nesse sentido de se garantir ali uma atenção diferenciada à saúde, por conta do que estão nesses importantes instrumentos legais e, eventualmente, também por conta de alguma comorbidade ou algum outro tipo de patologia que, vez ou outra, acaba acontecendo mesmo em alguns casos de pessoas com deficiência. Repetindo o que a Silvia Cristina e a Elise Matos acabaram de dizer, perfeito. Vamos lá para o próximo. A próxima questão agora vamos sair agora dessa questão de saúde, vamos lá para a educação. Como está a situação da pessoa com deficiência junto à educação brasileira
E quais são as ações da OAB em relação a isso? Isso também é extremamente preocupante. A comissão também está muito atenta para essa questão. Enfim, não fazem muitos dias a comissão preparou uma nota técnica sobre o parecer 11 do Conselho Nacional de Educação, que no entendimento da Comissão Nacional, no que estabeleceu diretrizes na volta às aulas, discriminou em relação às pessoas com deficiência e mesmo previu situações que, a se efetivarem, seriam absolutamente capacitistas, ou seja, que discriminariam as pessoas com deficiência em razão da sua deficiência. Ou seja, estamos num momento muito difícil, essa pandemia não tem precedentes, temos que, às vezes, nos basear na experiência de outros países que a curva, enfim, já se acentuou, já se estabilizou, tomá-los como referência para saber como proceder nesse ou naquele sentido, as próprias orientações da Organização Mundial de Saúde, que também reúne informações aí de todos os países no mundo inteiro no enfrentamento dessa pandemia. E, claro, o que se queria era que essa discussão fosse mais aprofundada pelo Conselho Nacional de Educação, levasse um pouco mais de tempo para que se pudesse ouvir todas as entidades, as pessoas efetivamente envolvidas. Então, o CONAD, o Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, se manifestou contrariamente a algumas diretrizes desse parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação, no que a Comissão Nacional prontamente também aderiu e, mais uma vez, contou com a aprovação da diretoria do Conselho Federal da OAB, no sentido de enviar ao Conselho Nacional de Educação essa manifestação contrária da Comissão Nacional e agora, consequentemente, também da OAB Nacional, no que diz respeito a essas diretrizes que, enfim, discriminavam contra os alunos, alunas com deficiência. Enfim, se vai se criar condição para a volta às aulas, que voltem todos, com todas as garantias, a segurança, a saúde, as medidas sanitárias também, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Ou então que se tome um pouco mais de tempo para se analisar o que será essa volta às aulas, ao invés de pura e simplesmente dizer que voltam todos os alunos e alunas, menos os alunos e alunas com deficiência. Isso é uma segregação, é uma exclusão pela própria deficiência, e isso, eu digo, não precisa nem de convenção da ONU, não precisa nem de lei brasileira de inclusão, a própria Constituição brasileira, de 88 ainda, já não tolera esse tipo de discriminação. Ótimo, doutor Joelson. E o doutor Herbert aqui está lembrando a gente que também teve manifestação por parte da Comissão Nacional a respeito do Enem. Sim, também prontamente quando o governo divulgou, eu não sei o que acontece, mas assim, o governo federal, principalmente, que deveria ser o primeiro a propor pautas positivas, buscar medidas de efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, ouvir o segmento, porque o lema internacional das pessoas com deficiência, nada sobre nós, sem nós, é consagrado na Convenção da ONU, ou seja, as pessoas com deficiência, o Brasil quis que assim fosse quando ratificou a Convenção, assumiu essa obrigação perante a comunidade internacional de países, no sentido de não adotar nenhuma política, não adotar nenhum programa, nenhuma ação, sem antes ouvir as pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, o governo resolveu que no Enem, digital, enfim, virtual, não seriam garantidos os recursos de acessibilidade. Eu realmente não sei de onde vem um entendimento como esse, quem foi que respaldou, do ponto de vista jurídico, uma conclusão como essa, porque é absolutamente desautorizada, e eu digo, não precisa nem da Convenção da ONU, não precisa nem da Lei Brasileira de Inclusão, desautorizada pela própria Constituição brasileira. A gente não pode achar, eu tenho insistido muito em relação a isso em momentos privilegiados de debate, de reflexão como esse que você e o site Direito e Inclusão nos proporciona, de que se estamos em déficit, se estamos atrasados com a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, não é de 2008 para cá, quando o Brasil ratificou a Convenção da ONU. Nós estamos atrasados, no mínimo, desde 1988. Porque a própria Constituição trouxe ali uma série de direitos
categórica, de maneira categórica, expressamente em relação às pessoas com deficiência, e nem precisava ser tão categórica e tão expressa. Basta a cláusula no artigo 5º de que todos são iguais perante a lei e não se tolera a discriminação em razão do sexo, do gênero, da idade, da orientação sexual e, claro, também em relação à pessoa com deficiência, em razão de qualquer impedimento, né? Em razão de qualquer impedimento, basta o que está na Constituição para saber que se vai se realizar um Enem digital, tem que se criar as condições de acessibilidade. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que isso não vai tomar tempo, dinheiro, mas é isso mesmo que com a convenção o Brasil assumiu como compromisso. Grupo de trabalho, comissão de estudo, paridade, governo e sociedade, nesses conselhos, comissões, grupos de trabalho, participação efetiva da pessoa com deficiência, para que a própria pessoa com deficiência possa dizer ao governo quais são os recursos que ela precisa para o Enem digital, por exemplo, e ajudar o governo na definição do orçamento, do pessoal, da capacitação dos seus servidores, para garantir aí todos esses recursos de acessibilidade. Então, nesse sentido, a OAB também oficiou ao Ministério da Educação, contrária a essa medida, na verdade, lançou uma nota, mas mais do que importante, aprovou junto à diretoria do Conselho Federal, de novo, para todos verem como a diretoria do Conselho Federal, nosso, como eu digo, comandante da nossa nau maior, Felipe Santa Cruz, e todos os integrantes da sua diretoria têm sido parceiros nas nossas demandas, porque prontamente acatou também a recomendação da Comissão Nacional de que a OAB Nacional ingressasse como amiga da Corte na ação que tramita, questionando justamente a falta de acessibilidade no Enem digital. Então essa foi mais uma ação concreta da comissão, que não teria sido possível sem a sua colaboração, Tatiana, e de todos os nossos queridos amigos e amigas que integram a nossa comissão e estão dedicados a essa causa. Sigamos, né, doutor? E também houve uma passagem aí com relação à reforma da Previdência, né? A nossa Comissão Nacional, ela discutiu isso. Sim, nós temos parecer, estudo técnico da nossa querida Rita Luz, que é integrante da nossa comissão, também é presidente da comissão na seccional de Mato Grosso do Sul, e nós temos também esse estudo sobre a reforma da Previdência, né, enfim, mostrando aí como isso foi prejudicial para as pessoas com deficiência também. Essa questão da reforma da Previdência está tramitando, é objeto de reflexão constante também pelo próprio Conselho Federal da OAB. Enfim, estamos apenas aguardando o momento propício para somarmos aí a essas iniciativas da OAB nacional, que também já se posicionou em relação a alguns aspectos dessa reforma da Previdência, para contemplarmos também com especificidade aquilo que trouxe de prejuízo para as pessoas com deficiência. Doutor Joelson, os nossos seguidores aqui, grande parte dos nossos seguidores são advogados, né? E grande parte dos nossos seguidores advogados ou possuem deficiência ou atuam nessa área. E vamos falar um pouquinho sobre os encaminhamentos, como que a Comissão Nacional se posiciona. Primeiro, como é que foi a questão da carteira da OAB em Braille e sobre o plano de valorização do advogado? Justamente, eu acho que a gente pode até inverter essa lógica, se você me permitir. Justamente por conta do plano, né, de valorização da advogada e do advogado com deficiência, é que todas essas ações vêm sendo implementadas, né? E a criação da carteira em Braille pelo próprio Conselho Federal, isso foi uma iniciativa do próprio Conselho Federal, a criação dessa carteira em Braille, para mostrar aí como a gente vai tirar do papel, não é verdade, de maneira concreta, efetiva, esse plano de valorização da advogada e do advogado com deficiência, que também é objeto daquele mesmo provimento 177 de 2017, que criou a Comissão Nacional, antes era especial, que criou a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a importância do plano, para que todos tenham ideia, está no fato de que ele é executado, nem é pela Comissão Nacional, é pela própria diretoria do Conselho Federal da OAB.
ele é coordenado pelo Conselho Federal, para a gente entender a importância desse plano de valorização da advogada e do advogado com deficiência, e a comissão, na verdade, presta ali a sua consultoria, né? Enfim, orienta o Conselho Federal, a própria diretoria do Conselho Federal, no que diz respeito à execução desse plano, enfim, que se faz muito necessário, seja estendido aí mesmo a todas as seccionais e as próprias subseções das seccionais, porque o objetivo do plano não é outro senão garantir meios para que se igualem aí as oportunidades de acesso, né, para todas as advogadas e advogados com deficiência. Enfim, buscando iniciativas como essa, da criação da carteira em Braille, mas também estabelecer parcerias com os conselhos seccionais, com as subseções e com escritórios de advocacia, justamente na expectativa de que esses escritórios possam contratar advogadas e advogados com deficiência. A gente, enfim, de uma certa forma, está ainda tirando do papel esse plano. São enormes os desafios para a concretização de tudo o que o plano contempla, mas o importante é isso, é que ele já foi aprovado pelo próprio Conselho Federal, várias seccionais da OAB já aprovaram também o seu respectivo plano estadual de valorização da advogada e do advogado, ou estão em processo de discussão, de deliberação sobre a adoção desse plano. Então, o que a gente precisa, e é o que temos tentado durante essa gestão, é promover debates, conversar com os nossos colegas presidentes nas comissões nos estados, provendo o apoio, a orientação, a troca de experiência necessária para a gente ver se consegue aí, quem sabe, até o final dessa gestão, ou o quanto antes, que cada sessão seccional tenha aí aprovado o seu plano de valorização da advogada e do advogado com deficiência, e a própria Comissão Nacional possa orientar aí o Conselho Federal naquilo que o Conselho Federal, a diretoria do Conselho Federal também precisa executar para, enfim, efetivar esse tão importante plano. Nossa querida vice-presidente, doutora Gisele Costa, está aqui prestigiando a gente. Muito obrigada, doutora Gisele. E o doutor Isaac, advogado, ele está perguntando o seguinte: e a acessibilidade dos sistemas de processos eletrônicos? O senhor tem algum comentário a respeito disso, doutor Joelson? Isso também é objeto de deliberação concreta da nossa Comissão Nacional, graças a um parecer muito bem elaborado pelo nosso secretário Joaquim Santana, que é presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Piauí, com a colaboração inestimável, enfim, dos integrantes da comissão na seccional do Piauí, preparamos, então, esse estudo técnico, esse parecer, já aprovado pela nossa comissão, que aguarda agora aprovação pelo Conselho Federal da OAB, propondo justamente isso, né, de que se efetive a resolução 230 do CNJ, garantindo acessibilidade aí em todos esses meios eletrônicos de acesso à justiça, mas não só nos meios eletrônicos, né, em tudo que diz respeito aí mesmo, enfim, as questões arquitetônicas, de informação, de comunicação, nos sistemas de tecnologia da informação, mas também, e não menos importante, em relação ao próprio PJE, de maneira que o Conselho Federal, aprovando essa proposta da Comissão Nacional, possa, o quanto antes, assim esperamos, estabelecer um diálogo muito necessário entre o Conselho Federal e o próprio CNJ, no sentido de, o quanto antes, garantirmos aí a maior efetivação dessa resolução 230 do CNJ e, consequentemente, do próprio processo judicial eletrônico. Maravilha, doutor Joelson, a gente já está caminhando para o final e eu vou pedir para o senhor deixar a sua mensagem aí final para os nossos seguidores, lembrando que os nossos seguidores são pessoas com deficiência, né? Ou são professores, ou são advogados, o pessoal que está todo ligado ao tema pessoa com deficiência. A minha expectativa é de que esses talentosas profissionais do direito, advogadas, advogados, se somem
a esse nosso esforço de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Os desafios são enormes, tem muita coisa para ser feita e, por isso, quanto mais esses advogados, advogadas puderem se integrar nas nossas comissões, nos estados, nas comissões, nas próprias subseções, quem sabe ajudar a criar a comissão na subseção, porventura ainda inexistente, tentar participar dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, quem sabe no seu município, se porventura ainda não existir esse conselho municipal ou por algum motivo estiver desativado, inoperante, ajudar na criação ou tornar efetiva a atuação desse conselho no município, no estado, participar das entidades representativas das pessoas com deficiência, dando a sua colaboração, enfim, de maneira voluntária ou até mesmo profissional. O que não falta é mercado de trabalho, inclusive, para advogadas e advogados no que diz respeito à efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Eu fico até muito impressionado que as pessoas não se deram conta disso ainda. 24% da nossa população, aproximadamente 46 milhões de pessoas que se apresentam aí com algum tipo de impedimento de longo prazo. Imagina o que não tem de mercado nas mais variadas áreas do direito para que a gente possa assegurar os direitos da pessoa com deficiência. Então, quero terminar agradecendo imensamente essa sua gentileza de promover, eu não digo nem o trabalho da Comissão Nacional, mas promover essas importantes atividades que a Comissão Nacional tem tido, enfim, a honra, o prazer de atuar, porque a nossa responsabilidade é muito grande a partir da nomeação que recebemos da presidência da OAB Nacional e da presidência da OAB nos diferentes estados, para poder, nesse aspecto específico dos direitos da pessoa com deficiência, do advogado e da advogada com deficiência, auxiliar, contribuir para com os nossos respectivos conselhos seccionais, estaduais, federal, no que diz respeito à efetivação de, como disse, não só das pessoas com deficiência, mas também das advogadas e dos advogados com deficiência. É nessa perspectiva que a gente um dia, pelo menos assim eu espero, e esse é mais um projeto da comissão, de estabelecer um termo de cooperação, um convênio, diríamos assim, com a comissão de prerrogativas, no sentido de que não só se configuraria uma violação dos direitos da pessoa com deficiência, mas também das suas prerrogativas, não garantir aos advogados e advogadas com deficiência a sua necessária inclusão e todos os recursos de acessibilidade aí no uso do nosso sistema judiciário brasileiro. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade desse momento que não é outra coisa senão de reflexão, uma conversa para que todas possam se conscientizar das importantes vitórias, importantes conquistas que já tivemos. Temos que celebrar isso todos os dias. É uma caminhada em que se avançou muito, mas não é por isso que a gente vai menosprezar, vai esquecer os desafios, os grandes desafios também que temos pela frente, na expectativa de aprimorar, de melhorar, enfim, de garantir, de efetivar as políticas, as ações, os programas tão necessários à efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, que não é outra coisa nem outra, de modo prático, no que diz respeito ao cotidiano dessas pessoas, garantir-lhes a autonomia, a independência e a liberdade de escolha. Muito obrigado, Tatiana. Fantástico, doutor Joelson, e o pessoal está aqui falando que quer mais, doutor Joelson, e eu já vou avisando, olha, eu vou convidar, gente, eu vou convidar. O problema desse homem é a agenda dele. Hoje já foi isso aqui, já para ele poder entrar aqui, né? Então, eu vou convidar, a gente vai falar de outras ações da OAB futuramente. Pode ser, doutor Joelson? Perfeitamente, é necessário. Maravilha! Então, doutor Joelson, muito obrigada pela presença aqui, muito obrigada por estar brindando a gente aí com tanta informação importante para ser levada aí para a nossa sociedade, para ser levada aí para os nossos seguidores. Muito obrigada e boa noite. Grande abraço, Tatiana, um abraço também a todos aquelas que nos acompanharam. Até logo. Tchau, tchau, boa noite. Eu falei para vocês que o negócio era ajeitado hoje, né? Como nós dizemos aqui no Goiás, foi bem ajeitado hoje, né? Mas olha só, semana que vem tem mais, tá bom? Toda terça-feira a gente está aqui com uma dobradinha de lives, né? Para a gente falar
de direito e de inclusão. Gente, boa noite. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.